Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que sim, que estejam bem, felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, mais um programa, sempre trazendo pessoas especiais que têm vida com Jesus, testemunhos, histórias, que você possa ficar até o final, ouvir aqui o testemunho, a história, e com certeza vai edificar a sua vida, vai abençoar a sua casa, a sua família. Se você está pelo YouTube, então se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Se você está pela Super Sinop, canal 7.1, fique até o final então, tá bom? Convidei a minha amiga, minha xará Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Fer? Como você está? Animada e feliz? Animada e feliz, sempre. Muito bem. Para começar, então, se apresente. Quem é você? Quantos anos de Sinop? Casada? Tem filhos? Fale um pouquinho. Tá bom. Eu sou Fernanda Carneiro Lino, tenho 41 anos e estou em Sinop desde 2001. Então já tenho aí 24 anos de Sinop. Nasci em Maringá, no Paraná, mas já esqueci o que é o frio. Sou casada com o Jonatas há 19 anos. Temos o Jonatas Eduardo, nosso Dudu, de 14 anos, e a pequena Maria Fernanda, uma fezinha de 6 anos. Maravilha. E em Sinop você está trabalhando com o que atualmente? Nós tivemos comércio no ramo de materiais de construção por 21 anos e o ano passado esse ciclo se encerrou. Eu sou há 13 anos concursada auditora pública na Câmara Municipal de Sinop. Olha só. E também comecei o ano passado a mergulhar mais profundo no mercado digital e descobri uma grande paixão. Maravilha. A grande pergunta aqui para começar é como que você se encontrou com Jesus? Essa é a grande pergunta, tá? Nós começamos a partir daí. Por quê? Esses dias me perguntaram, Fernando, você vai levar qualquer pessoa lá para bater o papo? Eu falei, olha, tem muito programa de entrevista e aí você vai nesses programas. Mas o nosso bate-papo aqui, ele tem o intuito de edificar quem está assistindo, abençoar quem está assistindo e talvez a sua história, a minha história, a história de quem senta aqui é a história de alguém. Talvez não na sua conclusão de história, de se encontrar com Jesus, mas a pessoa vai ter ali uma olhada dizendo, nossa, essa pessoa passou por isso, eu estou passando por isso, estou no caminho. Como foi esse encontro com Jesus da Fernanda com Jesus? Quantos anos você tinha e que lugar que você estava? Foi aqui em Sinop mesmo, o marco foi Sinop nas nossas vidas com Jesus. Eu digo, meu pai, minha mãe e minha irmã. A família toda A se família encontrou com toda. Jesus aqui. Isso. Antes não frequentava a igreja evangélica. Não. O único, eu falo que a semente é plantada. O meu irmão, que depois acredito que a gente comente algo sobre isso no meio, quando ele estava doente no hospital, ele pedia, meu tio era pastor, e ele tinha, meu pai tem até hoje guardado, com a letra dele, de 11 anos, os versículos. Quando ele estava triste e meio ansioso, ele pedia para a enfermeira a Bíblia e ele lia os versículos que o meu tio pastor entregou para ele. Você tinha um tio que era pastor. Sim, faleceu no Covid. Faleceu no Covid. Uhum. Então, ali a gente via, a gente ouvia, né? E, de fato, em 2001, minha mãe veio em 2000, eu fiquei ainda terminando o terceirão lá em Maringá. Certo. Em 2001, eu vim e fiquei 3 meses de férias, que tinha acabado o terceirão, já tinha feito o vestibular. Saiu do frio e veio pro calor. Isso, fiquei aqui 3 meses e eu sempre enrolava. Nisso já estava meu pai, minha mãe, a Isa tinha 3 aninhos, eles já estavam indo na igreja. E eu, assim, titubeando, enrolava, eu via o horário do culto, eu arrumava uma coisa pra fazer, colocava um filme, ia pra piscina, pra eles não me convidarem. E você tinha essa liberdade de escolher querer ou não? Eu tinha 17 na época. E daí, um belo dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Mãe, como que o povo vai lá? Ué, como assim? Normal. Falei, não, mas eu quero ir com uma saia, eu quero ir... Tipo, já fui assim, você tinha essa sede, essa curiosidade. Entendi, olha só. E daí foi um único culto, foi suficiente, eu aceitei Jesus e já no outro mês fiz um encontro com Deus e aí não parei mais. Sério, num culto, a palavra foi forte no teu coração e você foi pra frente, levantou a mão. Fui no apelo. Quem que era o pastor? Era o pastor Josué. Josué. Uhum. Olha só, que maravilha, hein? E aí fiz o encontro com Deus, ele e a Vanessa estavam noivos, então a gente tem uma longa história, depois a gente fez parte da liderança de casais, liderança de jovens primeiro. Sim. Eu fiz parte da primeira Noite das Cabanas. Da primeira. Da primeira. Que deve ter dado o que lá, umas 100 pessoas, 200 pessoas ou deu mais? Deu umas 200 pessoas. Umas 200 pessoas. A primeira Noite das Cabanas da IPR Central.
que não se chamava IPR Central, obviamente, mas olha só, você faz parte ali de uma história ali Sim. dentro da igreja. Sim. Então, num culto, você foi lá e o Senhor, com a palavra do pastor ali, você foi tocada pelo Senhor ali. Sim. E seu pai e sua mãe já estavam na Já igreja. estavam Sua lá. irmã também já estava na igreja. Pequenininha, né? 3 já aninhos. estava lá, frequentando lá. Uhum. Que maravilha, que maravilha. E nunca mais quis voltar para Maringá? Eu até passei no vestibular, né? Que eu tinha feito em Direito. E eu tinha feito o encontro com Deus e eu fui. Foi um mês só. Porque depois eu falo assim, quando você tem verdadeiramente o encontro com Deus, aí eu já tenho uma história, a família ficou menor. Aí a minha irmã era pequenininha e eu via que os meus amigos antigos estavam lá. Ia ser difícil sustentar uma vida sozinha, longe da família, perto dos amigos de antigamente. E me leva, eu ainda não dirigia, Maringá era maior, não é esse negócio que você pode, né? Aí eu falei assim, sabe quando os valores já não estavam mais? Então eu fiz uma carta pro meu pai pedindo para ele deixar eu vir embora e eu abdicava do curso que eu tanto queria na época, que era Direito. E antes de aceitar Jesus, você teve uma vida, que a gente vai dizer vida mundana ou vida do mundo, uma vida meio conturbada? Você era uma moça, uma adolescente tranquila? Ou você acabou aprontando um pouco antes de aceitar Jesus aí? Eu falo que, assim, o pai sempre sabe o filho que tem. E meu pai me deixou em Maringá, morando num apartamento sozinha, embora tinha todas as tias e primas ali, né? Com 16 anos. Então, para falar que não, eu fui em balada, boate. Mas nunca... já tive que ajudar a amiga, segurar cabelo de amiga, passar mal de bebida, sabe? Eu falava assim, não, Deu PT ali. Isso não é pra mim. Então eu já era a crente que não sabia que era. Olha só, você já tinha um comportamento diferente. Sim. Acabou... Cuidava com roupa, cuidava com horário, cuidava... Era algo que tinha que fazer sentido. Eu ia porque as amigas iam, mas era assim, só... Você falou no começo aqui, então você tinha um tio que era pastor, é isso? Um tio que era pastor. Que igreja que ele era? Eles tinham uma denominação menorzinha, assim, era comunidade... Entendi, era uma igreja pequena Isso, num bairro lá. Não era uma igreja com grandes igrejas, de placa, Assembleia de Deus, franquia, enfim. Era uma igreja pequena lá. E aí você comentou também, automaticamente eu sei um pouco da história, mas para quem está assistindo, você tinha um irmão. Com quantos anos você perdeu seu irmão? Sim, o Bruno, em 96, ele começou com umas manchinhas roxas na perna, então ele tinha 10, eu tinha 13. Aí a gente descobriu de fato o que era. Hoje, inclusive, é um dia forte para nós, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E o Bruno teve anemia aplástica severa, que é infinitamente mais raro e mais grave do que a leucemia. A medula dele zerou, não produzia mais nada. Então, qualquer batida ele ficava roxo, ele não podia sangrar. Então, era um cuidado diferente. E quando ele tinha 11 anos, ele veio a falecer. Vocês, lógico, você mais nova, enfim, mas pelo seu pai, pela sua mãe, talvez por você saber disso, como que descobriram isso? De que forma, de que maneira? Por quê? Porque tem muitas, lógico, enfermidades, doenças na vida das pessoas que as pessoas descobrem por acaso ou, às vezes, por uma situação e outra, mas nesse caso, como que descobriram essa enfermidade? Então, o Bruno, ele sempre foi muito ativo. Então, ele tinha compromissos, ele fazia futebol, equitação, judô. E como ele jogava muita bola, a gente falava, Bruno, você não tá pondo a caneleira. E ele falava, não tô mesmo pondo a caneleira. E a gente julgava ser disso. A única coisa que começou foi as manchas roxas na perna. Então, o físico dele não mudou. Tanto que depois, com os exames, a médica falou assim, ele não teve sangramento, ele não desmaiou, ele não teve nada, nada. Mas daí minha mãe levou a gente numa consulta de rotina na pediatra. E daí, quando ela foi pegar, a pediatra falou, liga pro seu marido e vocês vão para o hematologista. E aí descobriram a situação. Quanto tempo após a descoberta até o falecimento? 1 ano, foi em setembro. Ele faleceu no outro dezembro, 1 ano e 3 meses. Como que a família passou esse processo de... Porque não é fácil ninguém lutar contra uma enfermidade, uma doença, né? A família, irmãos, pais, enfim. E vocês não estavam na igreja. Não.
teu tio, logicamente, pastor, você É, falou que, é, né, a até ele gente ia solicitou. na católica. Ok, assim, não frequentava lá, isso. enfim. E como foi passar por esse processo lá da perca do teu irmão, sua mãe, seu pai, você ali já, e sem ter hoje, pensando eu, né, essa sabedoria que talvez você adquiriu durante o tempo de orar, de pedir ao Senhor, de ter sabedoria, enfim. Não é fácil, lógico, a vida não é fácil para ninguém. Nós temos as nossas lutas e dificuldades, mas como que vocês passaram por isso naquela época lá? Assim, a cidade inteira se mobilizou e a gente aceitava só não aquilo que a gente já não condiz com os nossos princípios, mas oração de católico e evangélico a gente aceitava todo mundo. Qualquer pessoa Então, queria fazer essa ablação de orar pela eu sei que recuperação. faziam terço, novena pelo Bruno, ia na igreja, e na católica, na evangélica, todo mundo levantou assim um clamor, uma união que foi bonito de ver na cidade. Sabe, porque hoje em dia parece surreal a gente falar que naquela época a gente não tinha acesso às redes sociais e pedir banco de medula, banco de sangue, doe sangue, porque ele precisava de sangue e plaqueta toda semana. Aí você ia talvez para um rádio, para uma televisão, para um jornal, para Isso, alguém e que um poderia... amigo que acionava o outro amigo, que acionava o outro, e quem morava em Curitiba ia lá doar, porque ele fazia o tratamento em Curitiba. Então, a cada 10 dias, meu pai ia com ele de carro para Curitiba. Aí, nesse meio tempo, a gente importou uma medicação cara dos Estados Unidos que não deu certo. E aí, minha mãe engravidou da Isa. Por isso, nós temos 14 anos de diferença. Olha só. E aí, esperou a gestação todinha. Enquanto isso, meu pai levando o Bruno frequentemente para Curitiba. Ela nasce em Curitiba para congelar o cordão, para fazer testes. Porque eu já havia testado, assim, com 21 dias de doença, fiz todos os exames. E eu demorei muito tirar essa culpa das minhas costas. Porque na minha cabeça eu não pude salvar o meu irmão. E eu não fui compatível. A minha medula não era igual a dele. Você demorou para buscar essa possibilidade? Não. Com 21 dias eu já fui para Curitiba testar tudo. Entendi. Eu demorei depois para assimilar na cabeça da adolescente que eu não fui capaz de salvar o meu irmão. Entendi. Você se sentiu que... Culpada disso. Uhum. E isso remoeu por você durante um bom tempo. Muito tempo. Olha só. E daí a Isa nasce, faz os testes também com o cordão dele, com o cordão dela e não foi compatível também. E aí, depois da descoberta, um ano e pouco, foi uma perca lá, a família, lógico, todo mundo sentiu. Sim, ele faleceu na véspera do ano novo. Então, a gente enterrou ele dia 31 de dezembro. Já é uma data significativa, porque Sim. Todos os anos não tem condições de você esquecer de uma situação dessa, né? Uhum. Logicamente, fica uma saudade, fica aquela lembrança, né? Sim. Por mais que da idade, enfim, mas realmente é uma data... forte. Bem forte, bem forte. Mas vocês superaram isso, a família superou isso com quanto tempo mais ou menos? Você tem ideia assim, dizer, olha, superamos isso? Ou entrou num grau de dificuldade, de sentimento ali muito ruim ali? Não, na época a gente patrolou, assim, cada um teve, eu percebo que cada um cuidou da sua dor. Né? Porque hoje, sendo mãe, eu entendo a dor, tipo, a maior dor de perda é de um filho. Sim. Né? Então, a minha dor de irmã é diferente do meu pai, da minha mãe. Então, assim, e a Isa tinha 4 meses de vida. Então, é como se Deus sabe de todas as coisas e nos enviou ela pra gente não se afundar. Porque tinha alguém que chorava, que precisava da mamadeira, que precisava passear de carrinho. Acabou colocando nela ali a atenção. Ninguém substitui, mas preencher o tempo. As alegrias, as primeiras risadinhas, as palavras. Então, graças a Deus por isso, para que a gente não tenha afundado mais, né? Não é fácil perder ninguém da família, obviamente. Você falou que teu tio, recentemente, na época do Covid, faleceu, então. Sim. Esse que era pastor, que ele pediu lá os versículos, enfim. Ele chegou, então, a fazer alguma confissão, você lembra? Você teve alguma coisa nesse sentido, de confissão de Jesus, o teu irmão? O Bruno, sim. Antes de morrer, ele sempre, toda noite ele orava e aquele dia ele estava com o pulmão cheio de água, não podia mais nem beber líquido, porque ele estava incapacitado de levantar. Então, já estava usando fraldão. Um menino de 11 anos, e na porta do hospital, na janela do quarto dele, tinha um clube.
e as crianças de férias na piscina. Aquilo me cortava o coração. Toda tarde eu ficava com ele. Olhava lá, as E crianças olhava a brincando situação e olhando a dele. situação dele ali. Então, e minha mãe foi chamada, não era o turno dela, meu pai que dormia com ele. E meu tio foi buscar ela em casa, porque ele tinha tido uma parada, e ela entra no quarto e os médicos estavam lá tentando reanimar. Mas naquele dia ele orou, pediu para orar com ele, que ele estava muito aflito. E também ele falava assim, mãe, eu tinha 14 na época, não esquece, pede para a Fê não esquecer de fazer o vestibular, a inscrição do vestibular. Ele ali já numa situação difícil e te motivando ali e pedindo para sua mãe te motivar a fazer a inscrição. Olha só. Você falou então que o teu tio faleceu na época do Covid. Sim. Eu sei que seu pai também passou poucas e boas nesse Covid aí. Meu amigo, meu tio faleceu 2 dias antes do meu pai pegar o positivo. Imagina a cabeça da família inteira. Nossa, não é fácil. Então, da tua família você teve essa perca aí. E pós 2 dias, então, teu pai foi diagnosticado, mas também passou uma situação bem complicada. Não, ele tem, você inclusive tem que chamá-lo aqui, porque ele tem um testemunho de que ele visitou o céu. Quanto tempo teu pai ficou? Assim, lógico, foi uma época que ou você pegou Covid, você teve uma situação pequena de respiração, enfim, uma saturação baixa. Eu sempre conto aqui, quando eu conto essa história, né, no exame lá, meu pulmão deu 25% de prejudicado, então também passei poucas e boas. Mas no caso do seu pai foi bem mais grave. Foi. Foi severo. Foi. Ele positivou na terça e eu tenho contato, né, com o doutor Ricardo e a Marcela, a esposa dele, e eu sabia que não tinha leito na cidade. Então, na quarta-feira, muito rapidamente, eu, Jontas e minha irmã, a gente se falou em ligação e o plano cobria o hospital em São Paulo. A gente ligou para eles e falou assim, ó, na melhor das hipóteses, vocês vão passar a quarentena num flat, que eu reservei na frente do Sírio-Libanês. Não quero ir, não quero... Pai, a gente decidiu, você e a mãe, porque os dois positivaram. E ele assim, não estava querendo ir, não. Não, no começo não. Aí depois ele entendeu, eu falei, você lembra que quando começou o Covid você falou que era para fazer isso com você? Daí ele lembrou. E graças a Deus, eles chegaram lá quarta noite, na quinta de manhã ele estava com pressão 6/4. Os médicos falam que isso já estava entrando em estado de choque. Então ele entrou no ambulatório, já ficou ali, já internou na quinta. No domingo foi para UTI, para semi-UTI já foi para UTI. Ele ficou 14 dias na UTI, desses 14 chegou a febre de 41, com um monte de infecção, comprometimento além do pulmão, que aqui quando ele fez o primeiro deu 20%, chegou lá já estava 85% de comprometimento. Uhum. E daí deu problema também no intestino. Teve que entubar, obviamente. Não, entubou. Entubou, UTI, normal. UTI, e daí nisso já tinha passado os 10 primeiros dias e minha mãe não tinha condições de ficar lá sozinha, e daí eu e minha irmã fomos pra lá. E minha mãe internou também, ela passou isso aqui da UTI. Então eu e a Isa revezava, uma ia na UTI e a outra ficava com a mãe no quarto, e assim ia. Foi uma loucura, o Jontas segurou as pontas nas empresas e com as crianças, porque entre idas e vindas foram 50 dias de São Paulo. Você achou que ia perder teu pai? Achei. O médico teve um dia que minha irmã já estava no 4º ano, né, de medicina, 5º. Ele falou assim para ela, eu sei que vocês são crentes, você ora, porque não sei se passa dessa noite. E foi um dia que a igreja e a cidade também se mobilizou, fizeram uma corrente, um grupo que eu colocava as notícias, o grupo era fechado, eu só colocava notícia porque o UTI é uma vez por dia. Sim. E a gente orava especificamente naquele dia, e naquele dia a gente fez 24 horas de oração, e eu nunca vi brotar pessoas assim, que eu tenho até hoje a lista de transmissão guardada, por gratidão a essas pessoas que se levantaram para orar pelo meu pai. Porque se não fosse aquela noite eu não dormi. Mesmo que não era meu horário, eu falava assim, quando eu olhava que só tinha um nome, eu falei, vai que essa pessoa, né? A gente sabe que, né, isso é algo que ativa a nossa fé e não é que por causa de um que falhou o relógio, né? Sim. A corrente mas, assim, foi quebrada. Mas né? assim, eu não conseguia naquele dia. Você queria ajuda, e a ajuda era de pessoas para orar para o seu pai. Porque imagina, você provavelmente deve ter lembrado do teu irmão. Sim, é o gatilho. Lembrei do meu irmão. Meu irmão, ele infelizmente foi para o hospital e eu perdi meu irmão.
E agora meu pai está numa situação, logicamente as notícias eram ruins, Brasil imundo, né? Sim. Pessoas morrendo, e você está com o teu pai numa situação difícil, então com certeza na sua mente, pode ser a última vez que eu vejo meu pai, será que meu pai vive ou não vive? Logicamente você tinha fé e orava por isso. Então a igreja acabou auxiliando vocês com isso. Sim. Essa corrente de oração, enfim. E teu pai ficou quantos dias? 14 dias na UTI. O dia que eles iam tentar extubar, senão ia ter que ir para traqueostomia. E naquele dia a gente teve uma experiência muito forte, porque Deus, cada momento da nossa vida, Deus levanta uma pessoa. E a pastora Cássia me ligava todo dia antes de eu ir para a UTI para orar comigo. E naquele dia ela atrasou para me ligar, só que ela estava orando. Ela disse que Deus levou ela a orar pelo irmão Ademir e orava para dar paz. Ela falou que era uma oração diferente. E depois, quando ela me contou, foi exatamente na hora que o médico tentou extubar. E ele disse que sentia a presença de Deus e uma paz, porque o meu primo, o filho do meu tio pastor, quase morreu também lá em Maringá de Covid. E ele teve dificuldade para voltar. Na extubação, tentaram 3 vezes que meu primo ficava agitado. Então a gente tinha muito esse receio do meu pai. E na primeira tentativa, ele disse que sentiu sopro de novo no pulmão. E quando eu contei para a Cássia, ela chorava. Porque era o horário que ela estava ali intercedendo e lutando espiritualmente para que Deus abençoasse a vida do seu pai lá. Olha só, que situação, né? E aí depois teu pai, então, saiu dessa situação, mas teve toda uma recuperação aí também. Sim, ele não apertava o botão da enfermagem. Então ele teve que fazer fisioterapia. Perdeu todos o músculo, os porque movimentos. eles usam, né, bloqueador muscular na UTI para a pessoa não perder nenhum acesso. E aí faz fisioterapia, volta, aprende a andar de novo. Isso. Tem toda uma situação. O médico só liberou ele para Sinop quando ele desse, tipo, andasse isso aqui, essa distância, mesmo que fosse com bengala, né, e tal, com muleta. Mas daí, e ainda o médico falou assim, na sua idade, tudo que você conseguir avançar em 90 dias é o que você vai ser para sempre. Então, aí eu pegava ele nessa frase e fisioterapeuta, minha irmã estava aqui também. Vamos voltar um pouquinho às histórias, porque eu sei que você tem o livro que você escreveu, obviamente, já bem difundido em Sinop, né? Várias igrejas já participou, já falou um pouco sobre isso. Queria que você comentasse um pouquinho o que te levou e por que te levou a escrever esse livro. Tá bom. Então, eu falo assim, que tudo na vida são gatilhos e memórias. E hoje eu entendo, eu não fiz psicologia, mas eu estou terminando um doutorado em psicanálise. Então, hoje eu entendo que quando você não fala, uma hora o corpo grita, o corpo fala. Né? Tudo que você cala, você engole choro, aquilo de antigamente, engole choro, menina, né? E na minha situação, como a gente enterrou ele no dia 31 de dezembro, alguém falou pra mim, Fê, porque, óbvio, né, os fogos de artifício e eu não tinha motivo para celebrar aquela virada de ano. Justamente. Eu só tinha 14 anos, eu tinha perdido o maior companheiro da minha vida naquela época. Sim. Eu falei assim, pra que eu tô aqui? Por que o povo tá sorrindo? Por que é o ano novo? E alguém chegou em mim e falou, você não pode chorar, você tem que ser forte pro pai e pra mãe. Então eu pego essa frase e gosto muito de enfatizar isso pros pais. Nós como pais, a gente às vezes coloca umas falas e umas proibições pros nossos filhos que de fato eles carregam pra uma vida. Porque eu assumi depois disso um papel de eu sou forte, eu sou autossuficiente, eu não posso preocupar os meus pais e nem chorar para eles, porque eles já estão chorando a perda de um filho. Então eu não posso dar trabalho. E eu carreguei isso. Você guardou esses sentimentos tudo dentro de você. Tudo dentro de mim. E logicamente não foi só esses sentimentos. Não, problema de amizade na escola, Rejeição de namorado e coisas da vida, né? Tipo faculdade. Você não se permitiu chorar e nem ficar triste por situações da vida. Isso. Porque em algum momento alguém liberou uma palavra que não condizia com a realidade do qual você teria que fazer. Sim, você tá chorando por quê? Você já passou por coisa pior, você enterrou seu irmão. Entendeu? Então, o dedo da unha.
Ai, é uma briga com uma amiga. Então, tudo era pequeno demais, né? E assim, você vai patrolando as dores da vida. Vai patrolando. Aí, em 2001, 2002, mais ou menos, eu tive um namorado antes do Jontas e eu tive a experiência da traição. Ali eu também não chorei. Falei assim, tá bom. Quem perdeu foi ele, tá tudo certo, tchau. É, Vida que segue. Vida que segue. Então, você aprende, né, a patrolar e não se olhar para dentro. E aí, casei com o Jontas, né, o pastor Eovaldo já tinha profetizado que eu ia achar a coisa muito melhor na vida e de fato, Deus preparou um homem maravilhoso para estar ao meu lado. E assim foi, na gestação do Dudu, eu tive dificuldades para engravidar. Então, eu falo que os meus 2 filhos são milagres de Deus. Eu fazia parte como membro, e depois fui parte da liderança do projeto que a gente tem, que a Miriam é líder lá na igreja, para mulheres que têm dificuldade em engravidar. Orar pelas grávidas. Orar pelas grávidas. E tem muitos resultados positivos, né? Vamos convidar a Miriam para conversar sobre isso também, interessantíssimo. E assim, o que Deus faz ali é maravilhoso, de diagnósticos assim que não tinha como, que nem os médicos explicam. E comigo não foi diferente. Eu fiquei 12 meses tentando engravidar do Dudu e usei uma medicação só via oral, não foi inseminação, não precisou ir mais para fundo. E a doutora pegou e falou assim, agora seu corpo precisa descansar, chega de droga, fica aí e descansa. Eu vou te dar um só para regular o seu ciclo e você não me liga pedindo exame de gravidez. Por que ela falou isso? Porque a Fer já tinha feito 500 exames. Então, passou um tempo, eu tomando aquela vitamina que ela me deu, 45 dias depois, eu ligo para a secretária. A doutora me escreve, eu não te falei que não era para pedir? Eu falei, dessa vez é diferente, só com uma vitamina. Eu, aos pés do Senhor, falei, Deus, eu já fiz de tudo, a médica já fez de tudo, agora é quando o Senhor permite, assim quando o Senhor quiser, eu tô aqui. E no primeiro mês, depois dessa oração, eu engravidei do Dudu. E foi tudo, graças a Deus, foi tudo tranquilo, ele nasceu, tava com 2 aninhos o Jontas. Vamos pro próximo? Eu falei, não, agora que tá mais tranquilo, não quer, não, agora não, e agora não. Eu tinha 29, o Dudu nasceu com 27, então eu achava que tava, né, podia esperar. E enrolei ele. Quando deu 4 para 5 aninhos, eu queria o Jontas. Agora? Não, para com isso. Agora eu não quero. Agora eu não quero. E nós, nessa época, fazendo parte da liderança de casais, a gente ministrava a palavra sobre acordo. E daí, pá na nossa cara, Amós 3:3. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Eu olhava para ele, é isso aqui que a gente vai pregar? E aí, como é que tá? Aí ele falou, então vamos conversar. Eu falei, vamos. Já melhorou. Né? Aí ele pegou e falou assim, você topa orar comigo? Eu falei, tô dentro, qual é? Ele falou assim, só que você não vai pedir para Deus colocar no meu coração. Aí eu bem rapidinho, e você não vai pedir para Deus tirar do meu? Essa foi boa. Né? Ele falou, fechado. Eu falei, fechado. E assim a gente orou, sabe? Eu acho que foi uns 6 meses de oração. E eu falava assim, eu recebi até conselhos de gente dentro da igreja. Para com isso, você que domina a situação. Fala assim, para de tomar. E fala, amor, tô grávida. Eu falava, não, eu entendia realmente o que é a submissão da mulher. Não é a submissão de baixo, é ao lado, né? É uma missão conjunta. Então, eu não queria ser mãe sozinha. Existe uma lei no acordo. Né? Então, pronto, eu esperei um dia. Ele falou assim, você ainda quer, amor? Eu falei, claro. Então eu te abençoo para ir no médico. Em 3 meses. Para mim foi tempo recorde. Mas para a gente ver o que a bênção e o comum acordo do casal faz no mundo espiritual. Em 3 meses eu estava grávida. Mas 45 dias depois, com 1 mês e meio, 2 meses de gestação, eu tive um aborto espontâneo. Olha só. Sangrei tudo, não precisei de cirurgia, não precisei de procedimento. Ali. O Jontas estava em viagem, só estava eu e o Dudu em casa. O Dudu com 6 aninhos, ele ajoelhado no pé da minha cama. Papai do céu, não leva meu irmão embora, não leva meu irmão embora. E foi assim, e ali
você escuta, inclusive no livro eu coloco uma parte sobre o aborto espontâneo, as pessoas querendo te consolar de uma forma assim, ai, nem era um bebê ainda. O que você fez? Ai, tão magrinha, né, tadinha. Eu acho que não era forte o bastante para segurar o bebê. E aquilo assim, de novo, a Fer, o que fez? Ficou 4 dias em casa, pintou o cabelo e patrolou a dor. E eu não falei em terapia sobre isso. E ali foi o começo de um grande erro, porque eu vi de novo o gatilho da perda. Né? Perdi meu irmão, agora perdi meu bebê. Quando, 9 meses depois, eu engravido da Mafê, sem fazer tratamento nenhum, eu fico assim, medo, feliz e ansiosa. Eu tinha muito medo de perder de novo, mas era assim, latente, tipo, eu fazia ultrassom escondido da médica, fora da época, assim. Pra ver se tá tudo bem. Pra ver se tava tudo bem. Ai, será que mexeu hoje? Ai, ainda não mexeu. Ai, hoje eu não tô sentindo. Qualquer coisinha te dava o gatilho. Uma sensação, será que tá tudo bem, posso perder? Não, porque eu não quero sofrer de novo. Isso. E daí a gente sabe que a depressão antecede pela ansiedade. Então eu vivi 9 meses de ansiedade, tanto que com 7 meses eu tive que tomar a injeção do pulmão para amadurecer, porque eu estava tendo muita contração de treinamento e a médica ficou com medo de ser prematuro. Fernanda, não tem explicação. Os seus exames estão ótimos, você nem tem a dilatação para dizer que está entrando em trabalho de parto, mas você tem muita contração. Teve um dia, eu lembro que estava pertinho da eleição e a gente ali assistindo os debates no hospital, porque a doutora ficou lá me monitorando o domingo inteiro para verificar a intensidade das contrações. Porque senão eu poderia nascer ali. Uhum. E eu consegui voltar. No domingo eu votei e na quarta-feira ela nasceu. Olha só. Consegui que ela nascesse com 38 semanas, então não veio prematura, com muita luta e o repouso no último mês. Só que hoje eu entendo que eu deveria ter trabalhado tudo isso, né? Porque quando ela nasce é perto do final de ano, perto da virada de ano. Meus pais iam pra praia e o Dudu ia com eles, ia ficar só eu, o Jonas e a Mafê, que tinha 1 mês e meio. Sim. Então, o meu cérebro acionou o gatilho da perda. Pronto, agora ela tá aqui. Você não vai perder ela. Mas agora meu filho tá indo viajar. Meu irmão morreu nessa época. Minha cabeça... Meu pai não está, minha mãe não está. Por mais que meu esposo estava, a filha ali que você queria, lógico que vocês queriam, mas essa questão de não estar com a família próxima gerou isso, mais um sentimento de perca. Gatilhos. Olha só. Gatilhos. Eu lembro que minha mãe me ligou no começo de dezembro. E o primeiro sintoma que várias pessoas falam da depressão é: tô cansada. É irritação e cansaço. Minha mãe me ligava: tudo bem? Não, tô cansada. Irritada, assim. No outro dia: tudo bem? Não, tô cansada. Só que a gente achava que era noite mal dormida, recém-nascido. A gente sabe que não é um mar de rosas, mas também sabe que ninguém morreu disso. Então eu tava empurrando com a barriga de novo. Lá vai a Fernanda patrolando. Ai, tá tudo bem, não é nada não. Porque daí minha mãe já queria: será que você tá bem? Tá tudo bem. E até então, ajuda de ninguém. Não, eu tinha ajuda, eu tinha de babá pra ajudar com as... Sim, mas coisas... com esse sentimento não, nenhum. Não, nem pra nunca Deus, foi. Nem Deus não, e nem um profissional. Não, tava tudo bem. Forte mesmo, hein? Forte. Aí começou a vir a insônia, além da irritação. E tipo assim, a Mafê demandou muito. E hoje a gente também entende que tipo, a mãe não estava bem, então o bebê não tem como ser calmo. Então ela chorava demais. Teve dias de eu marcar, assim, os cochilos dela era 15, 20 minutos. Ela não tinha um cochilo de 1 horinha de manhã, 1 horinha de tarde. Então eu tava entrando num ciclo assim que eu mesmo que ela tava dormindo, eu tava ouvindo ela chorar. E aí foi um dia, ela perguntou assim: o que você quer de Natal? O que eu compro de Natal para as crianças? Não sei. O que você quer para você? Nada. E eu sou a pessoa que tem uma lista sempre de coisas. Eles precisam disso. Ai, vai ser legal isso. Páscoa já tá aqui, eles já escolheram as coisas deles. Então a Fer sempre tem inúmeras respostas e sonhos, né? Além de presentes. Eu não tinha nada, era uma página em branco.
de sonhos, de desejos, de agradecimentos. Eu tinha tudo, mas para mim não bastava. Aqui dentro não bastava. Que sentimento, né? Que situação. E eu acredito que tem alguém, talvez, assistindo agora, passando por um momento desse. Em que momento você falou, não tô bem? Em que situação que aconteceu isso? Passou o Natal nós passamos todos juntos e eles viajaram antes do Ano Novo. Aí o Ano Novo juntas até me levou para jantar, só nós, pedimos para babá ficar umas horinhas com ela. Consegui me alegrar um pouquinho ali. Em janeiro a gente tinha consulta em Cuiabá. Eu não lembro se era o Dudu, se era o Jontas. Eu sei que foi nós 4. E daí eu vou pro shopping e começo a olhar as pessoas conversando, interagindo, como se fosse assim, do que estão rindo? Sacola, compras. E eu sempre gostei do ambiente de shopping. Vou comprar, se eu tivesse bem, ia comprar um macacãozinho novo pra Mafê. E eu olhei e me peguei chorando no shopping, sozinho, o Jontas não viu. Liguei pra minha mãe, falei assim, pode marcar a psiquiatra que você queria, porque o negócio tá feio mesmo. A sua mãe já tinha recomendado isso, Já. então? Mas não nessa época ou um tempo atrás? Nessa época do pós-parto. Ela Fê, ela você não sentiu tá que você não bem, tava você bem tá mesmo. muito irritada, você tá falando que não tá dormindo, que você tá sempre cansada. E daí eu liguei pra ela e a gente conseguiu, porque assim, a agenda desses médicos, infelizmente, tá cada vez mais espaçada, porque tem muita gente precisando. E daí ela conseguiu rápido, em 15 dias, e eu saí, eu lembro a data porque eu e o Jontas casamos em 4 de fevereiro. A consulta foi 5 de fevereiro. Eu saí de lá com diagnóstico de depressão pós-parto, com receita amarela, receita azul, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E ali, assim, começou a luta, porque primeiro você tem que aceitar, né? E deixar de se culpar, porque esses jargões que a gente usa, depressão não é frescura, não é falta de Deus, tudo isso passa na cabeça, é como se você lesse a mente das pessoas, te julgando, mas principalmente você se julga. Eu ativa, cristã, 20 anos de igreja, líder de casais, fala de acordo, família, veio tudo na hora do Senhor. Por que eu tô assim? Uma vida boa, ter uma boa estabilidade. Exatamente. Então, tipo, estabilidade financeira, estudo, um bom trabalho, um bom casamento, filhos, um casal. E aí? Então, eu me aceitar, eu me entender, digerir isso, sabe? Só que eu tinha 2 opções, né? Eu sabia que ali eu não queria ficar. Só que eu também sabia que eu tinha que reagir. Então, eu não tive depois que eu aceitei, eu não tive vergonha. Eu corri falar para as pessoas, eu me jogava ali, falava, gente, ora por mim. Eu ia na intercessão, no grupo de intercessão, falava, ora por mim, tá ruim, não tá bom. E fui atrás de terapia. Não deu certo no primeiro psicólogo, nem no segundo psicólogo, nem no primeiro psiquiatra. Então, é importante a gente falar isso também. Porque aquela dor, aquele sentimento, você não queria mais. Não queria mais, só que você tem que ter atitude. Se você não tiver, se você não conseguir, porque às vezes a pessoa fica tão letárgica, então as pessoas ao redor, a rede de apoio tem que falar assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque não dá para deixar desse jeito, porque senão definha. Tem vários livros do Augusto Cury e ele fala que a depressão é a dor mais aguda da alma humana. E aí você foi, fez o tratamento, como que foi quanto tempo, como que foi esse tratamento seu? No primeiro remédio não deu certo, e eu falo que Deus permite a gente passar para depois a gente poder ensinar as pessoas também, em nós e através de nós. Sim. Porque seria muito fácil ter dado tudo certo de primeira. A Fernanda não teve dificuldade no tratamento. Não, a Fernanda teve, porque daí eu tive esses remédios. Você não pode, assim, tirar hoje e amanhã não tomar. Então, você demora 15, 20 dias para ver se vai fazer efeito. Aí não fez. Aí você tem que ir colocando o outro e tirando esse devagarinho, desmamando. Famoso desmamando. Aí você tem que esperar mais 15, 20 dias do segundo remédio. Já deu um mês aí. Já deu 45 dias. Já deu mais, E pra quem tá nessa situação, acredita, é muito tempo. E daí foi indo até que no segundo médico e no segundo remédio deu certo. Ele falou assim, ó, agora eu acho que vai ser esse remédio. E ajustando a dose de dormir, porque eu não dormia.
Mesmo com a medicação, eu não Você dormia. não dormia nada. Era assim, 3 horas por noite. Quem não consegue viver, né? Isso sono é fisiológico. Não recupera nada, Nada. e aí fica mais cansada, irritabilidade. Aí só vai aumentando a bola de neve. E nessa época você trabalhava? Eu tava de licença maternidade da Câmara. Ah, você estava com licença. Lá é 6 meses de licença. Uhum. E daí, assim, foi uma loucura até que eu consegui dormir e, de fato, começou a dormir, começou a melhorar o dia. Eu anotava dia bom, dia médio, dia ruim, para passar para o psiquiatra depois. Foi o dia que você dormiu mais, teve bons resultados. O dia que você dormiu menos, o resultado não foi adequado. Então, daí ele falou assim, agora é 90 dias para o remédio te entregar tudo que ele... Aí passou os 90 dias, eu falei, agora eu vou ter alta. Ele falou, então, só que eles contam por partes, né? Então, agora, como a sua foi classificada como moderada, quase grave, você precisa de 9 meses a 1 ano de manutenção para depois a gente pensar em desmame. Falei, tá bom, estando bem, tá tudo bem, né? Para continuar todo o tratamento então, durante 1 ano. 1 ano. Aí, deu esse 1 ano, eu comecei a ter uns sintomas como se no começo de quando eu estava tomando o remédio. E daí o doutor falou assim, tá sobrando remédio no seu, porque no trabalho de autoconhecimento, na terapia, né, nos livros, na busca em oração, que eu encontrei muito esse lugar de oração nesse momento, a pastora Larissa me ajudou e me ensinou esse caminho. Então, aí começou a sobrar remédio, aí a gente começou a diminuir a dose. Nisso veio a pandemia. E todo mundo ansioso, todo mundo não sabendo se ia abrir, ia fechar a loja, se ia para a escola, se não ia, se máscara, se ia morrer, se não ia. E eu comecei a me pegar porque em 2019 eu escrevi um caderno inteiro de ministrações, de frases que eu li de impacto, de livros que eu li, eu escrevi um caderno todo. E naquele momento eu me peguei ajudando as pessoas que estavam ansiosas e depressivas. E foi onde eu dormi e 2 noites seguidas eu sonho que eu estava escrevendo. Aí a Karina Cooper, que tem o livro A Beleza no Luto. Sim. Eu não conhecia ela, mas ela era da mesma idade da minha irmã e eu sabia, as duas médicas às vezes se conversavam. Falei, vou escrever para a Karina no Instagram. Karina, eu li seu livro, Pai Senhor, prazer, Fernanda, me apresentei e contei. Aí ela falou assim, você vai querer continuar sonhando e acordando no meio da noite ou você vai começar a escrever? Falei, como assim? Deus está te levantando para escrever sobre depressão, para ajudar esse povo. Falei, mas eu nunca escrevi um livro. Ela falou, você tem notebook? Falei, tem. Tem Word? Tem. Pronto. Começa. Sabe digitar? Sabe, então digita. Começa. Depois... E dito e feito, porque nisso a Câmara estava um período meio home office, ia lá só a hora que precisava, tinha muita gente lá com Covid, então às vezes eles ficavam 4 dias sem ir, 1 dia ia e depois fazia uma limpeza lá, porque recebia muita gente, né? E daí eu peguei e mergulhei nisso em 2 meses. E realmente é só começar. Porque eu acordava assim e falava assim, eu tinha a clareza dos capítulos do livro. São quantos capítulos? Ai, não faz pergunta difícil. Agora, continua contando aí então. Então, assim, em 2 meses eu escrevi o livro. Eu peguei a mesma editora da Karina, eu nem pesquisei outras, porque eu gostei da atenção que eles deram. Vou abrir porque tá lacrado, tá? Então a Fernanda vai continuar falando, eu vou tentando abrir o livro aqui. Inclusive o pastor Guilherme depois fez a 2ª edição do dele também, com o Autor da Fé. Gosto muito deles. E eu me vi escrevendo e, de repente, já vi com a editora, eles fizeram correções gráficas, né? Da parte espiritual, a pastora Larissa leu para mim e fez 2 ou 3 pequenas correções e deu tudo certo, graças a Deus. Tá difícil, gente, tá difícil para abrir aqui. Vou pedir ajuda dos universitários. Eu sei que eu comecei a escrever em junho, mais ou menos, e em outubro eu estava lançando ele na igreja. Deixa eu te perguntar, e essa é uma pergunta que eu já fiz para outras pessoas que passaram esses momentos difíceis que você passou, porque alguém está assistindo ou vai assistir, porque eu sempre digo assim, para quem está na TV, é hoje, né? Pode ser que
faço uma reprise. Para quem está no YouTube, fica lá enquanto o YouTube está no ar, for possível, enfim. Sim. Essa crise, esse momento de dificuldade que você passou, te levou em algum momento a pensar em tirar a própria vida ou não? Sim. Quantas vezes aconteceu isso? Eu não contei, assim, mas Mais que uma vez, então. Sim, sim. Porque eu entendo hoje como alguém que já passou, não é a vida que você quer tirar, é a dor. Tirar a dor. Você quer acabar com a dor. E a vida, talvez você tirando a vida, acaba com a dor. Isso. Só que a pessoa não raciocina, né? Quem vai deixar pra trás, porque na verdade a gente tá causando dor não só pra nós, mas quem convive com a gente tá tudo ali. Tipo, eu tava uma mãe ausente pro Dudu, eu me culpava, além da Mafê, eu me culpava com o Dudu, porque ele tinha só 7 anos, né? Eu tava uma esposa inerte, mãe, filha, amiga, profissional como da Câmara, eu já tinha tido o horário de volta, já tinha dado o prazo de voltar, eu estava com mais 15 dias de atestado, eu me sentia inválida, né? Nunca peguei atestado de doença mental. Então, assim, realmente, o pensamento suicida, ele vem nesse momento, de você querer arrancar aquela... Eu falo que é uma angústia, assim, muito grande, que tem hora que falta o ar. E em que aspecto você fala assim, Fernando, a ajuda dos irmãos, pastores, líderes, enfim, a igreja em si, em que momento você tem a consciência que o Senhor Jesus morreu por você na cruz, você já era uma serva do Senhor, né? Enfim, uma irmã da igreja, né? Já era gospel. Em que momento isso fez sentido para você de tentar buscar um auxílio? Ou mesmo com tudo isso, você não conseguiu olhar para Jesus? Teve algum momento que você falou assim, Jesus morreu por mim, ok, tá, mas não está resolvendo nada na minha vida? Chegou algum momento de você não olhar para Cristo, não olhar para a cruz? Não. E eu falo que foi, eu sempre falo que quem não tem a consciência, nem a experiência com Cristo e nem a noção de eternidade, acaba mesmo com a vida. Porque eu tenho a convicção de que, minha família sabe, e eu tenho liberdade de falar isso. Eles não foram suficientes para me segurar aqui. Tipo, na minha cabeça eu estava causando mais dor para eles do que eu estava ajudando. Sim. Então, a única coisa que me sustentou foi o conhecimento, a experiência com Jesus, a intimidade mesmo e a noção de eternidade. Então, eu sabia que se eu acabasse com a vida aqui, tipo, não era o que eu queria. Eu não estava cumprindo... Você tinha o entendimento que a tua vida aqui natural, carnal, ela tem um período, vai chegar no dia que todos nós, né, se Jesus não voltar e buscar a igreja, nós vamos morrer. Sim. Uns morrem com mais idade, outros menos, enfim. Seu irmão foi com 14 anos? 11 anos, enfim, você tinha? Eu tinha 14. Você tinha 14. Não é uma perca que alguém quer, não quer, mas o Senhor veio e levou ele com 11 anos. Sim. Outras pessoas morrem com 20, com 50, com 100, com 120. Mas fora essa vida que vivemos agora, é a vida eterna. Claro. Essa é a vida que nos interessa, porque senão o sacrifício de Jesus na cruz não tinha valido a pena. Sim. Ele morreu para nos dar uma vida e uma vida com abundância. Aqui, obviamente, mas o direito de viver com ele eternamente. Então você tinha essa consciência. Eu tinha essa consciência. Para quem está assistindo agora e está passando esse momento de dificuldade, não está talvez tomando um remédio, mas está pensando ali que a vida não está fácil, que está difícil, que está sentindo essa angústia, talvez sentimentos que você sentiu, o que você diria para uma pessoa que está assistindo agora? A primeira coisa é você perceber e tentar dar voz a esses sentimentos. A gente muitas vezes quer calar, quer patrolar a dor. Então, tá tudo bem não estar bem todos os dias. E primeiro, eu sugiro que você tente buscar um pastor, um líder da sua igreja, um amigo que não vai ser só seu coleguinha, mas que vai olhar para você e vai identificar. Quem sabe, te sugiro também uma terapia, porque a terapia pode ser o primeiro passo, o primeiro degrau. Porque muitas vezes você não precisa do psiquiatra e da medicação. E tá tudo bem se você precisar. Mas o psicólogo ou o psicanalista, ele vai saber te conduzir para o próximo degrau. Então, terapia, tá tudo bem precisar de medicação, rede de apoio, atividade física é fundamental e Jesus. Sem ele, nós não conseguimos vencer essa batalha. Amém. É isso, pessoal. Jesus é tudo da nossa vida. Eu estava vendo aqui, então, do começo até o final dá uns 16 capítulos.
Se eu não me engano, é isso. Esse livro, a Fê já, obviamente, já falou em algumas igrejas, já deu o seu testemunho em alguns locais, enfim. Há condições de adquirir esse livro ainda? Como que faz? Se ainda existe possibilidade. Existe. Eu tenho ele físico e para quem é de Sinop, pode estar retirando ali na M. Martã, Sinop, na Praça dos Três Poderes. E tenho ele de forma na QIFI, se a pessoa quer só o e-book, eu tenho. Eu vou colocar ali o link no meu Instagram, que inclusive é novo, porque o último foi derrubado de 13 anos. Foi uma dor, vivi um luto de perder o Instagram, mas eu entendo que tudo tem um propósito e esse vai vir com mais propósito e mais força. Eu não vou me calar, porque eu tenho um chamado nesta terra. Amém. Então tem na QIFI e se você quiser, eu mando em todo o território nacional, você me envia um direct e com o seu endereço que eu mando para você também. Vida pós-depressão. Quem te deu esse título? Você falou assim, não, a vida que eu estou vivendo agora foi porque eu passei isso. Aí você pegou esse título para você. E leu o subtítulo. Exercitando a gratidão diária. Exercitando a gratidão, porque eu aprendi e eu entendi que a gratidão é a memória do coração. E quando a vibração da tristeza, não cabe a alegria. E quando eu estou agradecida, grata por tudo, não cabe a tristeza. Então, muitas vezes tem gente até, tem uns coaches, psicólogos que falam assim, compra um potinho de vidro e pega aqueles, tipo post-it, e vai coloridinho para ficar bonitinho no pote. E cada dia você faz esse exercício, agradece uma coisa no dia. Aí um dia que você tá, e vai colocando, um dia que você tá mais triste, desanimado, murmurento, aí você vai lá e lê tudo que Deus já fez por você. Verdade, faz sentido isso aí. Já aconteceu na minha casa isso aí, dando de presente para as pessoas, inclusive. Pessoas lá, minha sobrinha estava indo embora de Sinop. Todo mundo escreveu lá, colocou no potinho. Eu acho que nós temos que fazer isso, sermos gratos, né? Sim. Às vezes nós esquecemos que levantamos, que almoçamos, que jantamos, que temos uma casa para morar, que temos um carro... Que respiramos, obviamente. Temos que ser bem mais gratos. Fê, deixa eu te perguntar, qual que é a tua ideia de escrever um outro livro? Já está no plano. Já está no plano? Já. Já tem um título que pode ser falado ou não? O título ainda não fechou, mas é sobre aprofundar raízes. Eu passei por outros processos, né? Tive outro episódio de depressão depois que meu pai saiu do Covid. Tive também o encerramento de tudo que a gente viveu ano passado. Então, Deus fala muito comigo nos processos. E o tempo que a gente permanece no processo depende da nossa postura nele. E esse livro é interessante falar, obviamente, que não é um livro só de ideias, né? De, isso vai fazer sentido para alguém, vou escrever alguma coisa aqui para vender. Isso aqui é a sua vida. É a minha história de vida. Eu conto desde a minha infância, do Bruno, das gestações, do aborto, dos sentimentos, dos sintomas da depressão, do tratamento, de como vencer a depressão. Então eu falo assim, mas a pessoa pode pensar, eu não estou em depressão, eu não preciso do livro. Mas será que em 2025 você não conhece alguém que tenha ou depressão, ou ansiedade, ou pânico, ou qualquer outro tipo de coisa, que você possa ou abençoar ou você ler para ajudar? Né? Nós temos pesquisas que em 2030, falta 5 anos, vai ser a doença mais comum no mundo. É assustador. Você acredita que uma pessoa é levada a uma situação dessa, ao fundo do poço, a uma situação de zona de tristeza, melancolia, enfim, por não se abrir, por não se perdoar? No teu caso, for querer ser forte, as pessoas acabam não chorando mais. Isso. Não se entregando mais. Tem pessoas que, a palavra do Senhor diz, né, são pessoas de dura cerviz, não se entregam um pouco. Mesmo você estando na igreja, você ainda era, né, pela questão do livro aqui descrito, uma pessoa que se colocava forte. Então. Sim. Na verdade, a gente fala que ansiedade é futuro, olhar muito para o futuro, né? Eu estou ansioso com o que eu nem sei se vai acontecer. A depressão é olhar para o passado. Então, muitas vezes, você não resolveu coisas do passado. E você fica ali, ruminando, você fica ali. Se eu tivesse feito, porque isso? O que eu perdi? O que eu perdi? Aí, o que a gente pode fazer? Faz uma lista, tudo que você perdeu. Foca ali, escreve tudo.
Se precisar chorar, põe um louvor. Aí do lado você coloca o que eu aprendi. Eu aprendi com o que eu perdi, eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Então, aí você vê a resiliência que você tem depois de tudo isso, a maturidade. Hoje eu enfrento um processo, enxergo um problema como um desafio. Porque problema tem que ser muito grande, tem que ser, né, para você chamar assim. Muito bem. Fê, eu queria que você pudesse fazer uma oração para quem está passando uma situação talvez semelhante à sua, talvez numa situação de pós-parto, de perca de familiar, dificuldade talvez financeira, está levando uma pessoa para um estado a qual você viveu. Queria que você pudesse liberar uma palavra de oração para essa pessoa que está assistindo. Amém. Se você puder fechar seus olhos comigo. Deus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, queremos Te agradecer por mais um dia de vida, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Agradecer por esse espaço onde nós podemos contar o nosso testemunho, nossa vida com Jesus. E agora eu quero apresentar essas pessoas nas suas mãos, Senhor. Eu não conheço a sua vida, a sua história, os seus sintomas e sentimentos, mas eu sei, eu conheço um Deus todo-poderoso, aquele que fez em mim para fazer através de mim. E na autoridade que Ele me deu sobre este assunto, eu declaro e profetizo na sua vida bênçãos sem medidas, a alegria, a gratidão, que toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que esteja aterrorizando as suas noites, as suas madrugadas, que esteja solitária, muitas vezes escura e sozinha, seus pensamentos suicidas, eu quero te dizer que não, este não é o caminho. E a verdade, a vida pós-depressão. Existe uma vida ainda melhor pós esses momentos. Que você possa buscar ajuda, encontrar uma rede de apoio, uma rede que te fortaleça e buscar se abastecer da palavra e da presença de Deus. Que a paz, que excede todo entendimento, esteja com você todos os dias. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fê, eu quero te agradecer pelo papo. Eu que agradeço. Eu sei que você tem mais histórias para contar sobre trabalho, família, porque você tem 2 filhos, é casada, então você tem também aí condições de nos falar um pouquinho sobre casamento, sobre família, mas vai ficar para um outro bate-papo, um outro programa. Quero te agradecer por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Obrigada, Fer. Maravilha. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa com novas entrevistas, palavras que vão te edificar e vão abençoar a sua casa. Fique na paz.